Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, para todos os irmãos e irmãs irmãs que estão aqui nessa manhã, vamos abordar hoje um tema relevante na nossa aula de escola bíblica dominical, um tema de fato sério, já foi introduzido aqui pelo pastor Lucas, sobre o poderoso sermão da montanha. Um dos professores convidados da pós-graduação aqui da nossa gloriosa FACEB escreveu um importante livro chamado A Felicidade Segundo Deus, né? O Dr. Ernest Maia teve o privilégio de ser agraciado por Deus com o tema desse livro. E esse sermão da montanha, ele de fato, ele se resume sobre como e qual é a definição da felicidade segundo o próprio Deus. Ali de fato a receita vai ser dada. Portanto, eu quero pedir do fundo do meu coração a Deus que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe nossos líderes, que tão agraciados têm nos ajudado. Deus abençoe os nossos pastores que estão aqui, pastor Laudemir, pastor Lucas, a todos os irmãos e você que está assistindo por essa transmissão no YouTube. Deus abençoe sua vida poderosamente, tá bom? Queridos, vamos ao que nos interessa nessa manhã. A lição de número 3, sobre a mensagem das bem-aventuranças. Mateus, capítulo de número 5, do verso 4, a partir do verso 4, diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Verso 8: Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E bem-aventurados ou felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o texto de referência. E estão apenas alguns dos versículos daquela que para muitos teólogos é considerado a maior pregação de todos os tempos. Nós não temos dúvidas que o Antigo Testamento vai nos presentear com a maior pregação que foi desenvolvida e Deus usou o profeta Jonas, mas no Novo Testamento não há o que discutir. É o maior sermão da história, é simplesmente o sermão das bem-aventuranças. Ali Jesus de fato vai mostrar como é que funciona a perspectiva do reino de Deus. Se você concluir juntamente comigo, eu acredito que nós estamos no rumo certo, quando nós definimos que a proposta de Jesus é trazer o reino de Deus aqui para a terra. Quando os apóstolos chegaram em Jesus e pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus ensina-os dizendo assim: olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu. Essa era a missão dele, era trazer o céu aqui para a terra, trazer a moral dos céus para a terra, trazer a filosofia dos céus para a terra, trazer a vontade dos céus para a terra. E o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças, ele vai explicar justamente como funciona a questão do reino de Deus. Uma segunda consideração frente ao sermão da montanha é porque quando nós abordamos a questão da bem-aventurança, você vai perceber que Jesus sempre começa assim: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Aqui simplesmente é uma palavra que já aparecia no Antigo Testamento, a palavra hebraica esher, que significa quão feliz é. Quão feliz é. Portanto, Jesus, simplesmente a partir do momento que ele prega, os hebreus, os judeus entenderam assim: quão feliz é os que choram, porque eles serão consolados. Quão feliz é os mansos, quão feliz é os que têm fome e sede de justiça, quão feliz é os misericordiosos, quão feliz é os mansos. Ou seja, voltando a relembrar que Jesus estava apresentando a receita da felicidade
para quem de fato tiver interesse para as coisas do reino de Deus. Quando essa palavra Eicher foi traduzido para o grego, simplesmente apresenta a ideia de beleza e de uma harmonia. E de fato eu preciso também lhe dizer que tanto essa palavra Eicher era utilizado nos epitáfios dos túmulos dos judeus, toda vez que se referia a alguém que de fato tinha conhecido a felicidade. Ou seja, Jesus, ele simplesmente está tratando sobre a doutrina bíblica da felicidade, nos ensinando que sim, o cristão, a cristã, é perfeitamente possível ser feliz aqui na terra, tá bom? Uma outra consideração sobre o Sermão da Montanha. Os irmãos vão perceber que está intrínseco no texto a questão que Jesus ele vem com o propósito de realinhar a que nós chamamos de crise hermenêutica da época. Você sabe que judeus não criam porcos, você sabe que no livro de Levítico, e principalmente no Deuteronômio, no Pentateuco, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, há 613 leis e regras de coisas que os judeus podiam ou não podiam fazer. E a questão no livro de Levítico vai apresentar justamente quais eram, por exemplo, os animais que os judeus consideram imundos, e porcos são um deles. Tanto que na parábola do filho pródigo, quando Jesus chega a se referir, dizendo que o filho sai da casa do pai e foi comer bolotas com os porcos, corresponde ao nível máximo de uma imundícia que um judeu poderia de fato fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque os rabonis da época, que eram aqueles que apenas não liam a lei, não apenas interpretavam a lei, mas tinham autonomia para escrever a lei, ou o que eles chamam em hebraico de Torá e Yehová, da lei de Deus, eles de fato estavam deturpando a lei do Antigo Testamento. Já disse para você, judeus não criam porcos, e a pergunta é, Starley, por que você está se referindo a porcos? Porque na época do Novo Testamento, no século I, muitos desses mestres estavam dizendo, não, a lei proíbe criar porcos em cima da terra. Então o que os judeus estavam fazendo? Criando tablados de madeira e criando porcos sobre os tablados de madeira. É uma forma deles deturparem. Não, a lei disse que simplesmente nós não precisamos amar os nossos inimigos. Se de fato não ceifar a vida deles, já está ótimo. A lei diz que adultério é a partir do momento que eu me deito com alguém. Aí chegou Jesus. E toda vez, você vai ver isso muito intrínseco no sermão da bem-aventurança. Ele disse assim, olha, ouvistes o que foi dito? Dito pela boca de quem? Dito pela boca desses fariseus. Eu, porém, vos digo. E ali ele começa. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus, de fato, está fazendo o quê? Resposta. Ele está tratando a hermenêutica da época que estava comprometida. Inclusive, você vai perceber que o nosso grande desafio é a não apenas entender, compreender, como de fato pregar a mensagem bíblica, não da forma com que nós achamos, mas é deixar a Bíblia falar conosco. Sempre vai ser o desafio do cristianismo. Portanto, o Sermão da Montanha, ele é caracterizado por ser a felicidade segundo Deus. O Sermão da Montanha tem a proposta de mostrar que o cristão é de fato feliz e bem-aventurado caso ele siga os princípios. O Sermão da Montanha vem mostrar que a vida de felicidade é possível aqui na terra, e a proposta de Cristo com o Sermão da Montanha é realinhar a hermenêutica e mostrar que é perfeitamente possível, a partir do momento das doutrinas estabelecidas na Bíblia, ser feliz para o louvor e para a glória de Deus. A pergunta é,
Qual é o conteúdo? Qual que é a espinha dorsal dessa famosa pregação? Vamos ler o tópico de número 1 da nossa revista. Diz assim: cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Aí no tópico de número 1 diz assim: o alicerce de toda felicidade. A pobreza é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Essa virtude se assemelha à rocha cuja casa é edificada, onde todos os fatores externos podem agredi-la e sequer abalar sua estrutura. Todas as demais se debruçam sobre ela. Essa tradução, pobre de espírito, também é a que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Pois bem, o Sermão da Montanha, ele vai ter como uma das regras essa proposta apresentada por Jesus sobre quão feliz é os pobres de espírito. Aí nós vamos perceber algumas coisas que de fato chamam muito a nossa atenção. Toda vez que nós utilizamos esse texto, nós logo associamos essa expressão pobre de espírito com alguém que de fato anda de cabisbaixa, autoestima baixa. Só que deixa eu lhe falar algumas considerações. Quando Jesus, ele vai utilizar essa expressão quão feliz é os pobres de espírito, a palavra pobre ali, ela é muito mais séria do que eu e você imaginamos. Eu, enquanto lecionava sociologia num colégio ali na Vila Nova, eu me lembro que eu pedi uma aluna para apresentar uma pirâmide social sobre as leituras, porque era muito aplicada a questão de estrutura social. E eu lembro que ela fez justamente essa pirâmide social a respeito do brasileiro. Como é que se divide brasileiros de categoria A, B, C e D, né? Essa pirâmide provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ela. E o engraçado que quando nós observamos, por exemplo, as pessoas que pertencem à classe D, que de fato sempre são a base da sociedade e trabalham para o sustento daqueles que estão em cima, nós vamos perceber uma série de coisas. Mas eu me lembro que quando ela fez a apresentação desse seminário, ela explicou que sempre varia em torno de um salário mínimo, uma casa com quantidade de pessoas que de fato passam uma quantidade de privação relevante, onde muitas das vezes não tem nem o que comer, às vezes não tem nem o que vestir direito. Isso é considerado alguém que pertence à classe D. É definido por muitos sociólogos como um assalariado, pessoas que de fato sobrevivem com salário mínimo. A pergunta é: Jesus, quando ele está usando a palavra pobre, Jesus está afirmando sobre a comparação com um assalariado? Não, Jesus usa uma palavra muito mais séria. A palavra que Jesus utiliza é de um mendigo. E detalhe, um mendigo que não tem poder nenhum, que não tem status nenhum, não tem cultura nenhuma e não tem dinheiro nenhum. Ele só come se os outros de fato derem comida para ele, ele só come se os outros de fato derem o que vestir, e ele só tem onde repousar no frio se os outros se compadecerem dele. É aí que quando nós de fato fazemos esse processo de transliteração, quando Jesus utiliza sobre quão feliz é os pobres de espírito, Jesus está simplesmente apresentando sobre cristãos, sobre cristãs, homens, mulheres, jovens, adolescentes que servem a Deus e sabem que só comem se Deus se compadecer, de fato só são protegidos se Deus de fato os proteger. Eles sabem que eles só conseguem respirar se Deus tiver misericórdia e soprar nos seus pulmões o ar da vida. E aí que você vai perceber o quão impressionante é
a proposta de Jesus, principalmente mostrando que o Sermão da Montanha é uma contracultura à cultura do mundo. E por que é que eu falo isso? Porque o problema de Jesus nunca foi com riqueza. O problema de Jesus é simplesmente quando a soberba está estabelecida no coração. E aí, irmãos, você vai perceber que, de novo, voltando à expressão mendigo, nós não podemos nos esquecer que essa mensagem é para nós. Nós só temos o privilégio de comer se Deus tiver misericórdia de nós. Nós só temos o privilégio de respirar se Deus tiver misericórdia de nós. Nós só temos o privilégio de andar, sair, desfrutar daquilo que Ele nos deixou, se Deus tiver misericórdia de nós. Porque porventura, se Ele não tiver, o que vai acontecer? Simplesmente vamos ser extirpados. Você vai perceber que Jesus simplesmente confronta a soberba estabelecida no coração daqueles judeus, como de fato o Sermão da Montanha sempre vai confrontar a soberba estabelecida no nosso coração. Vou voltar a dizer, Jesus quer que aqueles judeus, como de fato todos nós que estamos aqui, tenhamos uma séria consciência de que de fato tudo o que nós temos, nós só temos porque Ele quem nos deu através da sua imensa graça e da sua imensa misericórdia. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer quando eu prego nesses eventos aí, olha, quem garante a saúde da nossa casa não é basicamente o nosso plano de saúde. Quem garante a alimentação da nossa casa não é o vale-refeição da sua empresa. Quem garante a provisão da sua casa não é simplesmente você. Quem garante tudo isso é o Deus que se compadece de nós através de misericórdia. Amém? Amém? A humildade, já dizia J.C. Ryle, né? É a primeira letra do alfabeto do cristianismo. Sempre será o fato de eu reconhecer que eu dependo totalmente de Deus. Eu dependo totalmente de Deus. Espero que tenha ficado bem claro quando Jesus utiliza essa expressão: ó, quão feliz é os pobres de espírito. Ó, quão feliz é aquele homem e aquela mulher que entende que tudo que ele tem, o status que ele porta, só existe por causa da maravilhosa e poderosa graça de Deus. Amém? O tópico de número 2, vamos lá? Consolo para os que choram. Ou, o quão feliz é os que choram, porque eles serão consolados. E na doutrina bíblica do choro, hein? Será o que, afinal de contas, Jesus estava querendo dizer. Diz assim: quem nesse mundo nunca chorou? Essa é uma pergunta boa, né? A gente costuma dizer por aí, inclusive até um provérbio estritamente machista, que diz que homem não chora, né? Mas a pergunta é séria, irmãos. Quem é que nunca chorou? Afinal de contas, em João capítulo 11, versículo de número 35, registra que até o próprio Deus encarnado em forma humana chorou. Jesus chorou. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar e para isso vivem de entretenimentos para fugir das suas realidades. As pessoas buscam a felicidade de forma equivocada. Pensam que a felicidade oferecida por Cristo é semelhante ao padrão do mundo. Jesus diz que quão felizes são os que choram. De que choro ele está falando? Não é qualquer choro. Lembramos que Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Bem-aventurados que choram pelos seus próprios pecados. Há uma conexão com as bem-aventuranças anterior, pobre de espírito. A consciência de nosso estado deve nos conduzir ao quebrantamento e à contrição. Então, olhe bem para cá. Você vai perceber que o Sermão da Montanha, uma lei vai ligando a outra.
Então, qual que é a primeira proposta de Jesus? É mostrar o quão mendigo nós somos, mostrar quão pobre nós somos, mostrar quão falível nós somos, quão nós somos expostos à fragilidade. A partir do momento que, pelo Espírito Santo, nós temos essa consciência, isso deve nos levar à segunda lei, que qual é? Isso deve nos levar ao choro. Isso deve nos levar ao sentimento de choro. Porém, quando nós utilizamos essa expressão choro, eu estava fazendo a contagem ontem, e existem 12 termos originais para a Bíblia sobre choro. Na Bíblia teve gente que chorou por tudo e quanto é motivo, né? Primeiro, teve gente na Bíblia que chorou pela morte dos seus filhos, ou pelo menos da notícia que se deram de que seu filho estava morto. Você se lembra do patriarca Jacó, quando deram notícia a respeito da morte do seu filho. Você vai se lembrar sobre o filho de Davi com Betseba, que de fato ele é morto. A Bíblia vai falar justamente que esses homens choram. Homens na Bíblia choraram justamente pela morte dos seus filhos. Depois, teve gente na Bíblia que chorou por morte do próprio irmão. Teve gente na Bíblia que chorou por morte do amigo. Foi o caso do rei Davi, quando ficou sabendo da morte do seu amigo Jonatas. E você também vai se lembrar, aquilo que eu já disse, que Jesus chora pela morte do seu amigo chamado Lázaro. Teve gente na Bíblia que chorou pelos seus próprios pecados. Você observar o Salmo de número 51, é o resultado de 2 Samuel, capítulo de número 11, quando Davi chora, arrependendo-se profundamente dos seus pecados. Vou falar algo aqui e eu quero acreditar que seja impulsionado pelo Espírito de Deus. Arrependimento é milagre, e milagre os homens não fazem. Arrependimento é milagre, e milagre os homens não fazem. O único que faz milagre é só Deus. Então, um arrependimento genuíno, ele começa não no coração do homem e da mulher, ele começa profundamente no coração de Deus, e o homem e a mulher precisa corresponder. Uma segunda consideração é que teve gente na Bíblia que chorou por causa de saudades, né? Quem de nós, de fato, já não sentimos saudades de alguém, de um ente querido, uma pessoa que amamos muito, e de fato acabamos chorando por isso. Teve gente na Bíblia que chorou por causa de perseguição. Foram perseguidos friamente, e as pessoas acabaram chorando e clamando a misericórdia de Deus. Você sabe que esse negócio de perseguição é algo engraçado, né? Um dia eu estava numa das nossas regionais, e em uma das nossas regionais eu perguntei assim: quantos foram perseguidos? 300 crentes, mais ou menos uns 17 obreiros atrás de mim levantaram a mão. Aí eu fiz aquela segunda perguntinha célebre: quantos aqui já perseguiram alguém? Um milagre aconteceu diante dos meus olhos. Ninguém levantou a mão. E eu fico me perguntando: Deus, onde é que estão os perseguidores? Você só acha os perseguidos. Está parecendo aquele censo do IBGE, né? Existe racismo no Brasil? Todo mundo respondeu que sim. Aí a segunda pergunta: você é racista? Todo mundo respondeu que não. É igual na igreja. Você só acha os perseguidos. Você nunca achou aonde é que estão os perseguidores. Você nunca achou. Mas teve gente na Bíblia que chorou por causa de perseguição. Teve gente na Bíblia que chorou pelo